Eu sou uma menina negra, eu nasci na periferia e fui criada por uma mãe solteira. Essa é a mesma realidade de mais da metade da população brasileira. Eu estudei nos melhores colégios, eu faço faculdade em uma das universidades mais inovadoras do país. Aos 16 anos, eu já trabalhava em uma das maiores multinacionais na área de tecnologia e hoje eu posso criar projetos que impactam a vida de outras pessoas. O que deu certo na minha receita que não deu na vida de outros milhões de jovens periféricos e meninas negras no Brasil? Normalmente a gente cresce ouvindo aquelas frases dos nossos pais, né? E no meu caso eu cresci ouvindo: estuda porque o lápis é bem mais leve do que a vassoura, e seja um grande valor humano. Eu fui criada por uma mãe extremamente arrojada, que me ensinou a ser protagonista da minha própria vida e me incentivou a sonhar muito alto. E, para além disso, me deu os recursos para que isso pudesse se tornar realidade de fato. Eu fui ensinada e incentivada pela minha mãe a usar a tecnologia para eu ter acesso a uma educação de qualidade, porque era isso que ia permitir que toda essa projeção pudesse se tornar realidade e que eu pudesse combater qualquer tipo de desigualdade que aparecesse ao longo do meu caminho. Então, minha mãe me ensinou a usar a tecnologia para eu estudar, para eu aprender novos idiomas, para eu me desenvolver, para me capacitar. E isso foi essencial no alicerce que foi solidificado a partir desse suporte, desse apoio que eu recebia dentro de casa. Essa base foi essencial para que eu pudesse conquistar grandes oportunidades desde muito nova. E conforme eu fui tendo acesso a essas oportunidades que pavimentaram o meu caminho e que me dão condições para chegar cada vez mais longe, eu comecei a olhar para o lado e ver que haviam pouquíssimas pessoas que partiam do mesmo ponto de partida que o meu, caminhando junto comigo, especialmente as meninas negras. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olhava para o outro lado, eu via, sim, pessoas que partiram do mesmo lugar que o meu, mas trabalhando em funções como na faxina, na segurança ou na cozinha. Teve um dia durante o ensino médio que um amigo meu virou para mim e perguntou assim: Isa, como que é ser pobre? Eu achei aquilo interessante e até engraçado, porque às vezes a gente saía de férias ou tinha algum feriado, e aí quando a gente voltava, né, para a escola, a gente ficava falando como que foram aqueles dias, e o pessoal ficava falando: ai, porque eu viajei para tal e tal lugar, eu fiz um bate-volta em Nova York. E eu falava: eu também viajei, eu fui lá para o extremo sul da Zona Sul de São Paulo, passar os dias com a minha família lá no Grajaú. Assim como eu não tinha a mínima noção de como que era viver na realidade dessas pessoas que eu estava convivendo, eles também não tinham a mínima noção de como que era a minha realidade. Mas essa pergunta que esse colega me fez foi muito pura e reveladora, porque mostrava claramente o distanciamento social que eu vivia todos os dias entre as bolhas que eu transitava durante a minha vida. De fato, eu sempre me vi como o único grão de feijão numa imensa panela de arroz. Mas viver essa dualidade todos os dias me causava grandes questionamentos. Enquanto, de um lado, eu saía de madrugada de uma realidade onde as pessoas são ditas que não têm perspectiva pela falta de oportunidades e pela falta de referências de pessoas falando que sim e mostrando que é possível, algumas horas depois eu estava num outro planeta onde tudo de fato era possível e todo mundo ali estava te dando todos os recursos e todas as condições para você chegar mais longe e ser a sua melhor versão todos os dias. Mas eu me perguntava se, enquanto eu estava tendo acesso a essa educação de qualidade pautada na tecnologia, que estava me preparando para esse futuro incerto que se aproxima de mim, e sabendo que tantas outras pessoas ao meu redor não estavam tendo acesso àquilo, e também saber que esse meu colega que convivia comigo ali durante o ensino médio não conhecia a realidade da maior parte da população do país onde ele vive antes de me conhecer, pela falta da oportunidade de conviver e de aprender em ambientes diferentes do dele, eu não sabia se todos aqueles recursos eram de fato suficientes para que eu e ele, por exemplo, pudéssemos causar mudança no meio desse futuro incerto que estava se aproximando. Em resposta a esses questionamentos, em 2017, eu e minha mãe fundamos uma iniciativa social chamada Meninas Negras, com o objetivo de desenvolver o pleno potencial de jovens da periferia para que eles possam ser conectados às oportunidades e mudar não só a sua realidade, mas também serem agentes de transformação em toda a nossa sociedade. A partir disso, a gente pôde transformar a vida de vários jovens, entre eles a vida da Giovana, que é uma menina negra,
portadora de uma deficiência, que foi criada pela sua mãe, a dona Edinalva, que é vendedora de Yakult em Itapecerica da Serra. Mas, quando ela chegou no projeto, ela não tinha perspectiva nenhuma sobre seu futuro, não conseguia se projetar para além da realidade onde ela vivia ali dentro da periferia todos os dias. E hoje ela, além de estar no ensino superior, trabalha em uma das maiores empresas de TI do mundo, construindo novas tecnologias que já estão impactando a sociedade. Ou a vida da Aline, por exemplo, que é uma menina que estuda engenharia da computação, inclusive na mesma universidade que eu, e que também trabalha em uma multinacional, mas uma das maiores na área de consultoria. Ou da Luísa, que estuda publicidade e trabalha em uma das maiores agências do mundo. Até mesmo a da Agnes, que hoje também é minha colega de trabalho na empresa onde eu trabalho, que é a Oracle. Todas essas meninas, são meninas, claro, negras, nascidas na periferia, na mesma faixa etária do que eu, e que foram criadas pelas suas mães. E o que deu certo na receita delas, assim como na minha, foi a educação e a oportunidade. Mas, quando eu falo de educação, eu queria convidar você para fazer uma reflexão junto comigo. Será que essa educação está sendo, de fato, de qualidade, enquanto a gente não tem estudantes de todos os contextos sociais sendo desenvolvidos em conjunto? Essas são as mesmas pessoas que vão estar liderando o nosso país e as principais responsáveis por causar mudança na sociedade daqui a alguns anos. A chave da transformação está em oferecer meios para que todas as pessoas possam ser desenvolvidas e que elas possam construir novas tecnologias que vão, de fato, impactar na vida de todas as pessoas. Isso é a democratização do desenvolvimento tecnológico, e, a partir disso, que a gente pode reduzir cada vez mais as lacunas sociais que a gente tem hoje. Quando a gente para pensar como que vai ser o futuro, numa realidade completamente transformada, o que vem na sua mente? O que você pensa quando alguém fala para você que daqui a alguns anos o mundo não vai ser da mesma forma que você conhece hoje? Na verdade, a grande questão é: como que a gente quer ter uma sociedade que prospere se a gente não está gerando a inclusão que pode resultar nas inovações capazes de transformar a nossa sociedade no meio de um contexto global marcado pela tecnologia? A pandemia mostrou para todo mundo os impactos da aceleração digital, o que trouxe aspectos muito positivos, mas outros extremamente preocupantes. No contexto que a gente está vivendo hoje, no meio de uma revolução digital, o Fórum Econômico Mundial já mostra que 65% dos empregos e das profissões do futuro ainda não existem. E quando a gente olha para esse dado, e a gente sabe que 50% da capacidade produtiva do Brasil não está sendo aproveitada, e que, além desse desperdício, a gente tem uma realidade onde, no ano passado, 4 milhões de jovens abandonaram os estudos, a maioria por questões financeiras, eu não sei você, mas isso me causa uma grande angústia. Como que a gente está preparando as pessoas para esse contexto que está chegando? Isso vai causar uma ruptura muito grande por causa das desigualdades que a gente tem hoje na nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo que esse cenário existe, a gente também tem a maior chance da nossa história de causar uma transformação sobre o espectro socioeconômico brasileiro e causar um desenvolvimento que afeta a vida de todo mundo, inclusive a sua. E, além de transformar a nossa sociedade, também o futuro de todas as gerações que vão vir depois da gente. As próximas gerações vão vir em cada vez em menor quantidade, e a queda da proporção de jovens na população pode significar a queda dos níveis de inovação, consequentemente de transformação social e, claro, afetando a nossa economia. Enquanto a gente não entender que, para resolver os problemas mais críticos da sociedade, a gente precisa enxergar a tecnologia como um progresso social e a inovação como uma mudança social em escala, a gente vai continuar num ciclo vicioso negativo, onde a grande parte das escolas continuam produzindo analfabetos funcionais em meio à quarta revolução industrial. Isso faz com que a gente perca um enorme potencial de transformar e lapidar o talento que esses jovens possuem de contribuir ativamente na transformação social que a gente quer ter. Enquanto a gente não faz isso, a gente está fazendo com que as oportunidades de fato se afastem dessas pessoas, gerando um ciclo que leva diretamente dos bancos escolares
para o desemprego e, nos piores casos, nos presídios e até mesmo no cemitério, se a gente for olhar para uma questão social. A gente precisa usar tudo que a tecnologia nos dá à disposição para a gente ressignificar a jornada do ser humano no meio de um mundo completamente transformado. E, além disso, usar esse recurso para que a gente possa causar transformações positivas sobre as desigualdades sociais que a gente tem hoje, porque isso só atrasa o nosso atingimento do potencial de desenvolvimento que a gente pode ter, no Brasil e também no mundo como um todo. A tecnologia é o meio para fazer isso acontecer, mas a mudança efetiva depende das pessoas que vai construir essa ferramenta. Desde que eu me enxergo como parte de um mundo de pessoas que transformam, eu comecei a perceber que o que de fato gera toda essa mudança é a postura que cada pessoa assume diante do que ela tem de si. Eu me lembro de uma ocasião, durante os trabalhos do Meninas Negras, que uma das integrantes estava sendo desenvolvida para ocupar uma posição em uma das maiores multinacionais de TI, na área de tecnologia. E, enquanto a gente estava fazendo esse trabalho, a mãe dessa menina chegou para a gente e falou para a gente parar de fazer isso, porque ela já tinha conseguido um emprego de domingo a domingo, onde a filha dela ia ganhar R$ 2.000, com tudo incluso, ia morar no trabalho, que isso garantiria o futuro dela. Mas a minha mãe conversou com a mãe dessa integrante do projeto e explicou o que esse trabalho traria de benefício em comparação a uma carreira que ela poderia construir dentro dessa grande empresa, o que mudaria não só a vida dessa menina, mas de todas as futuras gerações da sua família. E que bom que a mãe dela entendeu e que apoiou, porque hoje, já como estagiária nessa empresa, ela está se desenvolvendo e já teve, inclusive, a oportunidade de fazer sua primeira viagem internacional como fruto dessa oportunidade. E, além disso, ela conseguiu influenciar a mudança em toda a família dela. Então, a irmã dela, que estava fora da escola, voltou a estudar, e o irmão, que ocupava cargos operacionais, hoje está no ensino superior e também trabalha em uma grande empresa no ramo. Eu acredito que quanto mais Giovanas, Alines, Luísa, Agnes e tantos outros jovens se desenvolvendo, além da gente mudar a realidade, da gente ser o único grão de feijão numa imensa panela de arroz, e a gente poder ter um baião de 2 dentro dessa panela, a gente está construindo a base para que a gente consiga ter uma sociedade co-construída entre todas as pessoas que podem, de fato, gerar as inovações em conjunto como fruto da diversidade que elas trazem. O Brasil que eu tenho como missão de co-construir é aquele onde todas as pessoas consigam entender e valorizar a potência de transformação que possui e usar isso para habilitar a mudança. No mundo marcado pela transformação, pela mudança, pelas inovações, todas as pessoas têm potência, porque todos são transformadores e todos podem, de fato, ser agentes ativos no meio desse contexto. Você já parou para pensar o que você pode transformar? Ou que você já está transformando? Se você nunca parou para pensar nisso, eu te faço esse convite para você fazer essa reflexão. Muito obrigada.